Bom dia. Bom dia, Elisângela. Tudo bem? Tudo, Você e viu minha você? rosa do deserto? Que coisa mais linda. Maravilhosa, tá cuidando certinho, né? Só uma vez por semana água. Essa rosa Isso, e do muito sol. deserto e a flor que o Ellison me deu, uma vez por semana. A flor tá Isso brotando aí, de novo. muito bem. Todo mundo com seu café na mão? Sim. Olha que coisa mais linda que eu ganhei de Dia das Mães do Thor da Calice, ó. Ai, meu Deus. Propriedade da melhor mãe de cachorro do mundo. Nossa, que legal. Viu, Não é copinho de Lucas? festa. Isso é que dá você casar com o homem certo. Se você casasse com o homem errado, você não tinha nada disso. Agora não vamos ficar falando muito dele, não, senão ele vai se achar hoje. Ele está trabalhando aqui na frente, não vai dar certo. Gente, eu tô tão animada essa semana. Está começando a abrir as coisas. Ontem eu fui fazer uma aula de yoga. Imagine eu fazendo uma aula de yoga. Nossa. Passei um bar aberto. O bar aqui em Maringá está abrindo. As coisas estão voltando, iniciando a voltar ao normal. Ai, me deu até uma esperança no coração de voltar. Professora, mas aqui faz um tempinho que tá aberto as coisas. Aqui abriu essa semana. Olha a cara do Gustavo, deitado na cama. Pelo menos não tá com aquele moletom vermelho, né, Gustavo? Pelo amor de Deus. Eu não consigo ver ninguém. Olha lá a cara dele. Ô, Denise, no cantinho direito você consegue mudar o layout, que daí você consegue ver todo mundo, tá bom? Vamos lá, gente. A aula passada nós estávamos estudando. Deixa eu pegar aqui o nosso... Professora, Oi. não estão conseguindo entrar mesmo. Então, Da calma senha aí. inválida. Deixa eu pegar aqui sabe aquele que eu te mandei, que não precisa que geralmente não consegue? Deixa eu te mandar aqui. Manda entrar direto por esse link. Vamos ver. Eu vi que o Ellison não me respondeu lá, gente. E ontem ele estava tão animadinho. Falei, Jesus, o Ellison está dormindo. Falei, eu não acredito que o Ellison está dormindo. Ah, capaz. Aí eu fiquei pensando, eu falei, se ele não me responder, ele está dormindo. Eu vou esperar dar esse horário. Eu corri no José, né? O José deve estar acordado. É impossível o José não estar acordado. Aí eu fui no José. Na hora que o José deu bom dia, o Ellison já mandou. Já ia correr mandar no José, né? Porque o José, ele é ciclista, acorda cedo para andar de bicicleta, ele vai de Paraíso do Norte até Paranavaí de bicicleta, então eu fiquei pensando, não, o José deve estar acordado, né? Porque se ele fosse de bicicleta, imagina se ele fosse de bicicleta, é o horário que ele tinha que acordar para estar aí em Paranavaí 8 horas da manhã. Hoje nem ia, né, para estar chovendo. Continua mas ele vai, senha. ele dá um jeito. Continua Você vai pedindo na senha, chuva, tá, José? professora? Manda eles reiniciar o computador deles, o Ellison, porque é algum erro deles. Pede para reiniciar o computador deles. Ô, José, você tá baixo de novo? Não tô escutando nada. Não tô falando nada, não. Eu tô quieto. Ah, tá. Mas tá Tá baixo. falando sozinho. Deixa eu pulsar aqui, É que de vez em quando, Denise, ele tem essas coisas que ele fala sozinho, sabia? Ah, normal. José, ele fala, ele pensa alto. Quem não pensa alto? Eu penso alto. Às vezes eu penso alto e me ferro. Quantas pessoas... Tá continuando pedindo a senha? E a senha que... Ó, pergunta se elas não estão copiando a senha, ô Ellison, com um espaço. Outro dia aconteceu isso comigo. Na hora que eu fui copiar a senha, eu copiei um espacinho. E daí ela vai com o espaço, daí não dá certo mesmo. Mas no meu não pede senha, prof. Eu não sei porquê. Eu entro direto aqui. Não sei se é porque eu já entro logado já no... Não pede senha sim, José. Tá pedindo de novo, ó. O meu não pede também, não. O meu não pede porque eu já entro logado. O meu também não pede, não. Sério?
Só entro. É porque o meu é pelo computador, né? Não sei se tem diferença. É, tem gente que tá entrando pelo celular. Mas pelo Todos celular vai... estão- Pelo celular. Todos pelo Vai computador, usando e tá pedindo senha. Elas vão reiniciar o computador para ver se É, consegue. pede, ó, eu vou passar para você certinho a senha aqui. Opa, quase que eu passei do primeiro semestre. Vocês Passa a viram que senha eu, do cartão também. a senha do cartão você estava errado. Você quer a conta também para pagar? Não, só quero a senha. Ó, eu te passei a senha aqui para você passar para eles, tá? Para ver se eles conseguem copiar só essa situação. Bom, vamos iniciar nossa aula, mas iniciar já fazendo uma revisão zona daquilo que a gente já viu, né? Só para que a gente não fique sem uma perspectiva, tá? Já estou compartilhando aqui a tela com vocês, para que vocês tenham a noção do que a gente está falando, tá? Então, nós iniciamos a aula passada o estudo da teoria do crime dentro do fato típico, e dentro do fato típico nós estudamos... Deixa eu só fazer um negócio, gente. Aí, obrigada. Isso, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos desativar o som de vocês, porque senão eu fico ouvindo minha voz, fica dando retorno, tá? Vamos aí, todo mundo desativando o som. Quem mais? Deixa eu ver quem mais está com o som ligado. Eu não acredito, o Leonardo tá aqui. Ele tá ou ele só tá de corpo e alma? Ou só tá virtualmente? Olha lá, tá virtualmente só, porque ele nem responde. Léo, possivelmente você não ligou não habilitou o seu microfone. Dá uma olhada aí se você não habilitou o seu microfone, tá? Gustavo também está conectando o áudio, a Ju está conectando o áudio. Andréia entrando. Agora está dando certo, o Ellison. Vamos lá? Vamos começar? Quem está entrando aí, vamos desativando o microfone para não ficar atrapalhando, para não ficar atrapalhando os outros, tá bom? Então, a Tami, ela colocou o jardim de inverno dela para ela fazer inveja para a gente ficar vendo o jardim de inverno da casa dela. A Tami foi dormir. Com certeza. Vocês assistiram o vidinho que eu mandei para vocês? Vocês cuidado, viu? Ah, bom. Vocês cuidado. Cuidado. Falando café, vai esfriar. O seu café vai esfriar. Você tem que tirar lá o seu café. Vai esfriar. Vamos lá. João. Olha lá. João. Ele não ouve. Graças a Deus. Não, a aula ia ser só com o João hoje. É que eu passei o meu café e deixei o dele passando lá. Ele tá esfriando. Vamos lá, gente. Então, nós iniciamos a aula passada estudando a teoria do crime dentro do fato típico. E dentro do fato típico, nós iniciamos o estudo da conduta. Vimos que conduta é qualquer ação ou omissão que vai dizer respeito. A Natália está chegando aí, Natália. Que vai dizer respeito a uma finalidade, ela vai estar dirigida a uma finalidade, seja por ação ou seja por omissão, ok? Vimos que os elementos da conduta são... Pessoal, quem vai chegando aí, só um pouquinho, eu vou só interromper para mim silenciar todos, tá? Deixa eu desativar o som aqui, porque daí a gente não atrapalha dos colegas. A Ju e o Leonardo estão ouvindo, Ju e Leonardo? Porque não está aparecendo aqui, tá? Vamos lá. Vimos que os elementos que nós falamos, que são os elementos do crime, da conduta, são a exteriorização do pensamento, a consciência e a voluntariedade. Então, quando nós falamos do crime e da conduta, nós precisamos analisar esses três elementos, tá?
Depois nós vimos que dentro da espécie de conduta eu tenho tanto a ação, que é a conduta positiva, quanto a omissão, que é a conduta negativa, tá? Tudo isso foi visto na aula passada. E nós entramos na teoria que explica, nas teorias que explicam a ação, tá? Que tentam explicar a ação, que é a conduta positiva dentro de qualquer tipo de ação, né? De conduta, né? A conduta positiva dentro de qualquer tipo de conduta. Então, dentro dessas teorias, nós temos a teoria causal. E por que vocês precisam? Só para vocês terem noção. A gente ter ideia dessas teorias causais é muito importante. Por quê? Porque lá, quando nós formos estudar a culpabilidade, nós vamos falar de causalismo e finalismo penal. E daí vocês vão remeter aí o estudo que nós fizemos aqui, tá? Para vocês terem noção. Então, dentro das teorias da ação, eu tenho a teoria causal, mecanicista ou naturalista, que é mera causa e efeito, ok? E não traz uma análise de dolo ou culpa aqui dentro dela. Por quê? Porque nessa época aqui, o direito penal colocava o elemento subjetivo, que é o dolo e a culpa, lá dentro da culpabilidade. Lembram-se que a gente tem 3 elementos? Fato típico, ilícito e culpável. Então, na hora que fosse fazer a análise da culpa e do dolo, estava aqui dentro da culpabilidade, não aqui dentro da tipicidade, ok? Eu não fazia análise de elemento subjetivo aqui dentro da tipicidade, tá bom? E também nós vimos que tem a teoria finalista, que é a teoria adotada dentro do direito penal desde 1984, onde a conduta ela deve ser dirigida por uma finalidade. Então, toda conduta ela tinha uma finalidade. Foi isso que nós vimos. E a partir desse momento, quando se adotou, quando o Weisel veio e falou, olha, toda conduta deve ser dirigida a uma finalidade, a partir desse momento, conseguiu-se entender que toda conduta tem que fazer análise de dolo e culpa. Então, o elemento subjetivo passou a ser feito a análise de dolo ou culpa aqui, nesse exato momento, ok? O Ellison, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o meu WhatsApp aqui e vou deixar no meu celular. Qualquer coisa, você me manda mensagem aqui, tá? Alguma coisa que vocês precisarem falar. Beleza, Professora, Oi, fala. era comigo que tava dando problema, eu consegui entrar pelo celular, tá bom? Tá. É alguma coisa, será que não é, ele não vai pedir para atualizar? Ontem, na hora que eu fui entrar numa reunião, pediu para atualizar. Eu entrei 5 minutos atrasada. Eu não entendi, não tava dando nem pelo aplicativo, nem pelo navegador, mas pelo celular deu. Obrigada, viu, professora? Eu vou verificar, Natália. Se bem que também nós vamos passar a usar o Teams, tá? O Teams, a gente vai conseguir ter aula direto, tá bom? Tá bom, professora. A única coisa do Teams que eu não gosto é que eu não consigo silenciar vocês. E eu acho bacana isso, porque às vezes vocês não conseguem silenciar porque estão perdidos aí, e eu consigo silenciar pelo Teams, tá? Então, vamos lá. Professora. Oi. Não esquece que sexta-feira você tem cílios e no sábado você tem aula de automaquiagem. Você acabou de ver minha agenda aqui, né? Eu vi. Eu te ligo de volta. O do ruim do Zoom é isso, né? Ele compartilha a tela e na hora que você vai mexer na tela aqui, ele vai aparecendo. Então, vamos lá. Olha lá ele comendo. Olha que homem exemplar, comendo maçã. Então, a teoria adotada na teoria da ação é a teoria finalista, ok? E a teoria finalista, qual é a diferença dela? A diferença é que ela trouxe a análise do dolo da culpa, que é um elemento subjetivo dentro do tipo penal, dentro do crime, né, para discutir aqui na conduta, porque qualquer conduta deve ser direcionada a uma finalidade e essa finalidade tem que estar relacionada àquilo que a gente coloca como objetivo de uma conduta, ok? Isso que nós vamos colocar para vocês. Eu vou colocar minha janelinha aqui, bem aqui na frente, aqui, porque senão eu fico olhando para os lados, porque eu quero olhar para a cara de vocês, que eu quero ver se vocês estão entendendo ou não. Depois nós vimos a teoria da omissão. Falando da teoria da omissão, nós falamos da primeira teoria, que é a teoria naturalística, e também chamada teoria causal, porque ela vem do causalismo penal.
E o causalismo penal, lembrando, não trata do dolo e a culpa aqui, vai cuidar do dolo e da culpa lá dentro da culpabilidade, tá? E essa teoria também, ela traz uma possibilidade de confusão, tanto entre o autor da omissão, quanto entre o autor da conduta propriamente dita. Lembra-se que é aquela teoria em que eu, Letícia, atropelei, mas a pessoa que passa e se omite pode ser acusada de homicídio também, porque ela não consegue fazer essa diferenciação entre autor da conduta que gera o resultado naturalístico, que é a morte, e o autor da omissão. Essa é a teoria, tá? Ó, tem alguém riscando o meu documento aqui, hein, gente? Aceita o Gustavo, ele está pedindo para entrar. Então, calma aí, gente. Não é você, não? Não, não tem nada, não tem ninguém aqui, não, pedindo para entrar. Eu vou deixar aqui sem dividir, só para vocês ficarem vendo, tá? Fala, Denise. Professora, tem como ir mais devagar, que aquela parte dos elementos da conduta eu não consegui pegar. Mas é só uma revisão da aula passada. Sim, mas ela passou, eu achei muito rápida. Vamos, tá. Ó, os elementos da conduta são exteriorização do pensamento, consciência e voluntariedade, tá? Fala pro Gustavo entrar de novo, porque não tá aparecendo aqui na minha sala de espera, não. Ele já entrou. Porque ele não precisava, ele já estava aqui, né? Gente, será que é o Leonardo que tá aí? Leonardo, é você que tá aí? Eu só acredito que é o Leonardo se ele liberar a câmera. Enquanto ele não liberar a câmera, eu não acredito que é ele. Eu tenho certeza que ele tá mandando ou a esposa dele entrar, ou alguém entrar só para dizer que ele tá aqui. Mas tudo bem. Ele pagou para alguém. Certeza. Conseguiram entender? Professora. Fala, Natália. Eu não entendi por que essa parte de dolo e culpa é tão importante, assim, nessas teorias. Porque dolo e culpa, a gente analisa a vontade do sujeito. Qual foi a direção da vontade dele? Dolo não é quando você tem uma vontade direcionada? Sim. Então, quando a gente fala de elementos subjetivos, quando a gente tratou da teoria causal, na teoria causal, que é o causalismo penal, ele não trata o dolo e a culpa aqui. Ele vai tratar o dolo e a culpa lá quando a gente faz a análise da culpabilidade. Não se esquecendo que nós temos fato típico, ilícito e culpável. São os 3 elementos básicos de qualquer crime. E para cada elemento desse, eu tenho elementos que vão classificar o fato típico, elementos que vão classificar o fato ilícito e elementos que vão classificar o fato culpável. Na teoria causal, o dolo e a culpa é tratada lá na culpabilidade, porque entendia-se que a culpabilidade, que nada mais é que a reprovação pessoal da conduta do sujeito, tinha que se fazer essa análise, se ele quis ou não. Só que se descobriu com o finalismo, com a teoria finalista pelo Weisel, que qualquer conduta deve ser direcionada a um fim. A partir do momento que eu tenho um direcionamento a uma finalidade de uma conduta, o que acontece? Eu preciso investigar se o sujeito quis aquele resultado ou ele não quis. Ele agiu com dolo ou ele agiu com culpa. E por isso que passou a ser tomado aqui, tá? Ser tratado dolo, os elementos subjetivos passaram a ser tratados aqui, dentro do fato típico, tá bom? Conseguiu entender, Natália? Obrigada, prof. Então, quando nós estávamos falando da omissão, nós percebemos que a teoria adotada pelo Brasil é a teoria normativa, ou também chamada de teoria jurídica, onde faz uma separação entre omissão própria, crime omissivo próprio, de crime omissivo impróprio, ok? Lembra-se que nós realizamos a análise daquela questão dentro da aula, para saber o que é um crime omissivo próprio, o que é um crime omissivo impróprio? Lembrando que o crime omissivo próprio, sempre eu vou ter o deixar de realizar determinada coisa como o tipo penal. Então, quando o tipo penal trazer dentro do núcleo do tipo, que é o verbo, um deixar de fazer, ele naturalmente vai ser um crime omissivo próprio. Já quando nós falamos em crime omissivo impróprio, o crime omissivo impróprio é aquele crime
que nós trazemos quando tem aquela posição de garante. É a posição de garantidor do bem jurídico. Por isso, um crime omissivo impróprio. Tá bom? Crime omissivo impróprio. Eu acabei de expulsar o João daqui da sala, porque eu acho que ele está numa reunião. Ele não está conseguindo prestar atenção na reunião, porque ele está escrevendo direito penal. Vamos lá. Então, o que é um crime omissivo impróprio? Sempre aquele que eu tenho uma posição de garante, que são aqueles elementos que estão no parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. Tá? Sempre eu vou ter esses aí. Ah, professora, mas então, sempre que eu tiver uma posição de garante, vai ser um crime omissivo impróprio? Sempre. Qual é o básico que eu falo para vocês conseguirem diferenciar um? Se vocês olharem para o tipo penal e não existir um deixar de fazer, olhou para o tipo penal e não tem o deixar de fazer, é crime omissivo impróprio, tá bom? E lembrando que o sujeito, quando ele tem um crime omissivo impróprio, ele responde pelo resultado naturalístico e não responde pelo crime omissivo em si. Por exemplo, o crime de omissão de socorro. Se eu, Letícia, atropelo alguém e deixo de prestar socorro, eu vou responder por homicídio e vou ter possivelmente uma causa de aumento de pena ou uma agravante porque eu deixei de prestar o socorro. Agora, se, por exemplo, a Denise passa pelo local, verifica que o sujeito foi atropelado e não prestou socorro, ela não responde por homicídio, ela vai responder por omissão de socorro. São tipos penais diferenciados do autor da conduta que trouxe o resultado naturalístico, do autor da conduta omissiva, tá? Isso é um crime próprio, omissivo próprio, porque ela deixou de prestar esse socorro. Então, eu tenho resultados diferenciados e tipos penais diferenciados, ok? Isso vocês não podem esquecer, tá? Depois nós estudamos sobre resultado naturalístico, resultado normativo. Vocês perceberam que dentro de uma classificação de delito, o resultado naturalístico não exclui o resultado normativo. Isso quer dizer que dentro de um tipo penal eu posso ter tanto um resultado naturalístico quanto um resultado normativo. Exemplo, crime de homicídio. O crime de homicídio é um crime de resultado, que eu preciso da morte. Resultado naturalístico. No entanto, também é um crime de dano. Por que é um crime de dano? Porque ele lesiona o bem jurídico. Bem jurídico, vida. E por isso, ele também vai estar incluso dentro de um resultado normativo por lesão a um bem jurídico. Ok? Então, é um crime de dano. Ele tanto é um crime de dano, quanto um crime de resultado, ou também chamado crime material. Tá bom? E nós paramos justamente aí, dentro desses resultados, para iniciar o nexo de causalidade. Lembrando que o nexo de causalidade, ele está lá dentro dos elementos de fato típico. Então, entre os elementos de fato típico, nós já estudamos a conduta e nós já estudamos o resultado naturalístico. Estamos passando, a partir de agora, para o terceiro elemento de tipo penal, tá? De fato típico. E o que seria nexo de causalidade? Nexo de causalidade é o liame que vai ligar a causa, que é o fato propulsor. Professora, vai mais devagar, você tá no 220 aí. Jesus! Tomei café. Vamos lá. Nexo de causalidade. Oi, João. Oi, José. Dá um gole desse café aí também, pra nós ficar assim. Ih, vem pegar. Já tá gelado, tá ruim. Fica todo mundo voando também. Vamos lá, gente. É o elo que vai ligar a causa, que é o fato propulsor, ao resultado do crime, tá? Que é a consequência que deriva da causa, do fato. Então, eu decidi matar alguém. Eu decidir matar alguém é o fato propulsor. Aí eu vou lá e mato esse fulano que eu falei que eu ia matar. O resultado, morte, vai ser o resultado. Então, o fato de decidir matar alguém, iniciar a execução do crime,
e o resultado que vai unir a ele, ok? Esse elo é o chamado nexo de causalidade. Isso quer dizer que eu não posso imputar a um sujeito que não deu causa ao resultado a conduta. Por exemplo, lá naquele exemplo de omissão que eu falei para vocês, eu atropelando alguém e esse alguém vindo a morrer em decorrência do meu atropelamento. Eu não posso colocar o resultado morte a Denise, que simplesmente passou lá pelo local e não deu socorro. Então, o resultado morte não pode ser dado a ela. Conseguiram entender? Professora, então, Oi. nesse caso, a Denise que viu e deixou de prestar socorro, seria omissivo impróprio? Aí seria omissivo próprio, é o crime de omissão de socorro, e não deixar crime de de realizar. homicídio. Tá? Lembram-se Sim. lá do caso do David, da Carla e do João Vitor, do João Vitor, a professora dando o nome, do exemplo que eu dei para vocês, da questão da OAB? O David tinha filha, posição de garantidor no cuidado da filha. Precisou ir no banheiro, pediu para Carla cuidar da filha, que assumiu a posição de garantidor. E o João Vitor é o salva-vidas, que é o garantidor dentro de uma piscina. Se ele é o salva-vidas dentro da piscina, ele é o garantidor, igual o salva-vidas da praia, por exemplo. Tá? Aí, o que aconteceu? A morte da criança foi imputada a quem? No caso, se o próprio pai estivesse lá conversando com eles e não tivesse dado conta da morte, o pai também responderia pelo homicídio. Tá? E por que a gente fala homicídio culposo? E aqui vem para responder a sua questão, Natália. Porque é aqui na conduta que a gente verifica, ele teve vontade de matar a filha? Não. Mas veio o resultado morte? Veio. E daí ele responde pelo crime culposo. Tá? Por isso que a análise do dolo e da culpa eu tenho que fazer aqui. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não? Então, sempre que... Nenhum crime o dolo é pior do que a culpa, né? Sim, porque o dolo, José, é a vontade direcionada à prática da conduta. Tá? Sempre... Ô, José, sabe o que você faz? Quando você for falar, tá vendo essa partinha branca do seu fone? Esse aqui, né? Esse aqui que é Fala mais perto. Não, eu só falei que o dolo, daí no caso ele... Não, dá uma aumentada. Ele não tem o volume aí? Nesse negócio? Não tem. Tá não? Bem? Não tem, não. Então tá bom. Eu só falei assim que o dolo ele classifica uma culpa maior do que a própria culpa, né? Sim. Então, todas as vezes que a gente fala de dolo e culpa, o dolo é direcionado à vontade, tá? Não dá. O dolo está na vontade direcionada. Fala, Elisângela. É que eu não consigo ouvir a pergunta do José. Não dá para ouvir. Daí você poderia repetir para depois explicar, porque daí a gente aproveita, pode ser? Deixa eu falar. Ele perguntou se no crime o dolo ele é mais grave que a culpa, né? Se a análise do dolo deve ser maior, deve ser mais prejudicial ao sujeito do que se ele agisse com culpa. E eu estou falando que sim, porque o sujeito, quando age com dolo, ele age com a vontade direcionada à realização de algo, a uma finalidade. Entendeu, Elisângela? Professora. Fala, Denise. No omissivo lá eu estou confundindo próprio com impróprio. Como faz para mim decorar isso? Crime omissivo não é decorar, é entender, gente. Direito penal, se você decora, você não consegue entender. O crime omissivo próprio, gente, a gente tem um verbo que vai ser um verbo negativo dentro do tipo penal. Lembram-se do exemplo do omissão de socorro, do crime de omissão de socorro, que é deixar de prestar socorro? O verbo deixar, você tem uma conduta negativa. Você tem uma não realização. Ok? Conseguiram entender? Já no crime omissivo impróprio, você tem o quê? Você tem uma conduta que leva a um resultado
e você vai ser imputado a esse resultado porque você tinha uma posição de garantidor do bem jurídico. Lembre-se que no crime omissivo impróprio, eu tenho a posição de garante dentro da conduta. Professora, Oi, Natália. então, matar alguém seria omissivo impróprio? Não, vamos lá. Qualquer crime que não seja omissivo próprio pode ser omissivo impróprio, Natália. Então, matar alguém... Matar alguém, lesão, aborto... tudo impróprio. Tudo impróprio. Desde que seja uma conduta omissiva, tá? Por exemplo, médico que se nega a prestar socorro. O médico não tem a posição de garantidor do bem jurídico vida? Sim. Ele tem a posição, ele é obrigado a prestar socorro. A partir do momento que ele se nega a prestar socorro, ele está se omitindo. Ele está deixando de agir quando, na verdade, ele deveria agir. Entendeu? Aí, é que, na verdade, eu me confundi. Eu não tinha entendido que era em caso de omissão. Eu achei que fosse... Não, é em caso de omissão. Caso. É o sujeito que tem que agir e deixa de agir. Tá? É a mãe que tem que prestar, por exemplo, uma criança que morre de inanição por falta de comida. Quem é a posição de garantidor? A mãe. A mãe. E se a mãe deixa de prestar socorro? A mãe responde pelo resultado morte. Entendi, tá? Professora. Obrigada. Isso pode acontecer também com crime de lesão. Isso pode acontecer com crime de aborto. Por exemplo, você chega abortando e o médico não realiza todos os procedimentos para impedir esse aborto. Ele está sendo omissivo. Ele está sendo omissivo. Ele não te presta socorro e ocorre o aborto. Ele pode ser considerado como o realizador, né, do aborto. Então, houve uma causa, um elemento que causou o aborto, porque ele deixou de prestar o socorro. Trouxe o aborto por uma conduta omissiva dele. Então, eu tenho aquilo que a gente chama de um crime omissivo impróprio. Então, ele pode ser imputado a ele um resultado porque ele se omitiu quando ele deveria agir. Conseguiu entender, Denise e Lucas? Qual a diferença de um e de outro? O impróprio seria quando ele participa, ele é causador. Ele não planejou nada, mas ele teve responsabilidade por causar. Tem nexo de causalidade. Vocês perceberam que tem nexo de causalidade? Tem um elo entre a conduta dele e o resultado? Tem um nexo de causalidade entre a conduta dele e o resultado. Lembra-se lá daquele exemplo da OAB, do pai? O pai que estava preso no banheiro, no momento em que ele não conseguiu sair para prestar socorro para a filha, se rompeu um nexo de causalidade. E por isso a gente não imputa para o pai a conduta de homicídio. E sim para a amiga que assumiu a posição de garantidor porque falou que iria cuidar, e para o salva-vidas que deveria estar ali cuidando da criança no momento. Professora, porque eu tenho a dúvida, porque lá no próprio fala assim, o verbo nuclear do tipo é um de não fazer. E quando tem uma omissão, eu não estou deixando de fazer? Mas lá no verbo do tipo matar alguém, tem um não fazer ou tem um fazer a conduta? O verbo não é matar? Certo. Para realizar o verbo matar, eu não tenho uma conduta positiva? Tá, mas daí, quando eu falo do omissivo impróprio, Elisângela, eu estou relacionando a um deixar de fazer, uma ação negativa. Pega o artigo 135 do Código Penal. Vou pegar ele aqui para vocês. Ó, deixa eu achar o Código Penal aqui. Vou compartilhar aqui e vou pegar ele aqui. Eu acho que a expressão, o que o Ellison falou, eu acho que clareia mais para mim. Lá no impróprio, fala de novo aí, Ellison, por favor. Ô, Elisângela, só consigo falar uma vez por ano isso aí. Vamos lá, gente. Elisângela, olha lá. Lá no crime de omissão própria, o crime omissivo próprio, eu tenho um deixar de fazer. Pega o artigo 135 do Código Penal. Você está com o código aí? Não sei. Não está com o código? Então, eu vou entrar aqui, ó. Deixa eu entrar com o código. Eu estou no celular, professor. Calma aí que eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Ó, compartilhar. Vou pegar o artigo 135. 135, Ctrl F.
135. Ó, olha o artigo 135. Deixar de prestar assistência. Tá vendo? Deixar de prestar assistência? Qual que é o verbo, Elisângela? De negação, né? Deixar. Deixar. É um verbo negativo. O crime omissivo próprio, sempre eu vou ter um verbo negativo. É você realiza o crime quando você deixa de prestar assistência. Ok? Diferente do crime omissivo impróprio, quando, na verdade, você vai realizar a conduta quando você se omitiu. Porque você tem uma posição de garantidor, você deveria agir e você não age. Conseguiu entender? Acho que um pouco. Vamos lá. Olha lá. Lembra-se o exemplo que eu dei para vocês? Do David, da Carla e do Vitor? Vamos lá. Sim. O David é o pai, a Carla é a amiga, o Vitor é o salva-vidas. Certo. O David, ele tem posição de garante porque ele é pai. A Certo. Carla, quando o David falou, olha, eu vou no banheiro, você cuida? Ela, sim, eu cuido. Assume para si a responsabilidade de cuidado. Assume para si a responsabilidade de cuidado ou de garantidor do bem jurídico da criança, que é a vida. E o Vitor, por ser salva-vidas, ele tem a posição de garante porque ele tem a posição de cuidar da criança. No momento em que a criança morre, eles realizaram o verbo matar alguém, só que realizaram o verbo porque eles deixaram de prestar o socorro que deveria. Deixaram de ter a atenção que deveria ter. Entendi. É uma conduta omissiva dentro do crime normal. Não é um crime propriamente omissivo, entendeu? Quando é um crime propriamente omissivo, é crime omissivo próprio. Quando é uma conduta que vem de uma forma de omissão, dentro de um crime normal, em que eu tenho uma conduta positiva a se realizar, vai ser um crime omissivo impróprio. Tá bom. Entender? Certo? Sim. Professora. Pessoal, vai cair aqui. Vamos já voltar para outra, antes que vocês... Faz a pergunta, Elisângela, ou Denise, e a gente já volta para outra aula. No caso, o omissivo próprio é o artigo 135. Tem algum outro para me basear para o impróprio? Tem, inclusive está na sua apostila. 244 e 269. 244, Seria o 13? 269. Como? 244, 269. O 13 já é impróprio. O 13, na verdade, é quando ele traz, o parágrafo 2º, é quando ele traz a posição de garantidor. Artigo 13, parágrafo 2º, ele traz quem que é